Olá, meu nome é Anderson Caso e eu sou professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E eu gravo esse vídeo a pedido do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico por causa de uma mudança recente feita pelo IBGE na denominação de setores censitários classificados como aglomerados subnormais, que a partir de agora passam a ser denominados como favelas e comunidades urbanas. Por que essa mudança recente do IBGE nessas denominações desses setores censitários é importante? Por vários motivos. Primeiro, é importante nós entendermos o que é um setor censitário. Um setor censitário é uma área relativamente pequena, delimitada pelo IBGE em contextos urbanos, mas também em contextos rurais, e que servem para a coleta de dados para os censos demográficos. E o IBGE, ele classifica os setores censitários segundo vários critérios. E uma das classificações que o IBGE faz desses setores censitários é uma classificação como aglomerado subnormal, que se baseia em critérios relacionados às precariedades urbanas, habitacionais, ambientais, déficits nas provisões de serviços, equipamentos, infraestruturas urbanas, situações de irregularidade fundiária na ocupação. Então, esses critérios são os critérios que o IBGE utiliza para classificar alguns desses setores censitários como aglomerado subnormal e que agora, ao invés de serem denominados como aglomerados subnormais, passam a ser denominados como favelas e comunidades urbanas. Por que não é trivial a gente comentar e refletir sobre essa mudança de denominação? Que é uma mudança de nomenclatura, mas também é uma mudança de significado. Então, é importante nós considerarmos que quando uma instituição como o IBGE, que é uma instituição importante, produtora de dados, de informações, de análises e de significados, muda a palavra para se referir a esses territórios populares, né, que estão inseridos nesses setores censitários. E então essa mudança dessas palavras, elas têm importância semântica, elas têm importância social, elas têm importância política, elas têm importância cultural. Para comentarmos essa mudança feita pelo IBGE na denominação dos setores censitários classificados como aglomerado subnormal e que passam a ser denominados como favelas e comunidades urbanas, eu acredito que vale a pena a gente lembrar de um projeto que foi coordenado pelo sociólogo francês Christian Topalov e que é um projeto sobre a história dos significados das palavras que são utilizadas para se referir aos diferentes componentes que fazem parte das cidades. O Christian Topalov é um sociólogo urbano que, na década de 70, utilizou a teoria marxista para analisar a urbanização capitalista e, particularmente, a produção imobiliária, né, pelo mercado de incorporação no contexto francês. E ele influenciou muito os estudos urbanos aqui no Brasil. E nesse projeto sobre a história dos significados das palavras, que se referem aos componentes das cidades, é um projeto que é coletivo e que resultou nesse livro aqui, que foi organizado pelo Christian Topalov, junto com a Stella Bresciani e outras pessoas, e que é um livro que se chama A Aventura das Palavras da Cidade através dos tempos, das línguas e das sociedades. Vale a pena a gente comentar um pouco as ideias principais desse projeto para pensar a importância dessa mudança na denominação dos setores censitários classificados como aglomerado subnormal, que passam a ser denominados como favelas e comunidades urbanas. Nesse sentido, eu vou ler um pequeno trecho do texto introdutório que o Christian Topalov escreveu nesse livro, e que eu achei muito revelador. E eu acho que é uma referência interessante para a gente pensar essa mudança feita pelo IBGE.
O Christian Topalov diz que as lutas em torno da denominação e da classificação das coisas e das pessoas desempenham um papel essencial nos processos constitutivos dos grupos sociais, das nações, dos grupos alvo das instituições e dos problemas a serem por elas resolvidos. Portanto, o modo como nós denominamos, né, isso que ele chamou de coisas e pessoas que fazem parte das cidades, não é algo simplesmente linguístico, semântico, é algo que tem importância social, política, porque isso incide, influencia o modo e as ações sobre essas coisas e sobre essas pessoas, né? Então, eu acho que essa mudança feita pelo IBGE na denominação dos setores censitários que eram classificados como aglomerados subnormais é uma mudança que pode alterar formas de ação e de atuação nesses territórios, nesses contextos que estão inseridos nesses setores censitários que antes eram denominados como aglomerados subnormais. Uma parte importante dessa situação do texto do Christian Topalov é que as denominações e as classificações que a gente usa para se referir às coisas e às pessoas da cidade, elas constituem os grupos sociais, as nações, os grupos alvo de instituições e os problemas, né? Então, o modo como nós denominamos e classificamos esses grupos sociais, essas nações, esses grupos alvo de instituições, esses problemas, constituem esses componentes, esses elementos, né? Não há uma separação entre as palavras e as coisas nesse aspecto, nesse sentido, né? E nesse ponto, eu acho que aí a gente pode retornar para a mudança que o IBGE fez na denominação dos setores censitários classificados como aglomerados subnormais, que passam a ser denominados como favelas e comunidades urbanas, e focar nessa mudança e focar no significado dessa mudança. Para isso, é interessante a gente utilizar o pequeno texto que faz parte desse livro organizado pelo Christian Topalov, e que é o texto sobre a história dos significados da palavra favela, que foi escrito pela Lícia do Prado Valadares. A Lícia do Prado Valadares é uma das pioneiras no estudo sobre as favelas aqui no Brasil, porque na década de 60 ela escreveu um livro que se chama Passa-se uma Casa, no qual ela analisa e avalia as ações de remoção de favelas no Rio de Janeiro, no âmbito de um programa do BNH, em que os moradores dessas favelas localizadas nas áreas mais centrais do Rio de Janeiro eram removidos e deslocados para conjuntos habitacionais do BNH em áreas periféricas. Então, a Lícia do Prado Valadares escreveu esse texto sobre a história dos significados da palavra favela aqui no Brasil, e que é uma história que remete ao final do século XIX, né, à Guerra de Canudos, e se refere, portanto, aos primeiros momentos de construção da República do Brasil. A Lícia do Prado Valadares nos ensina que, na Guerra de Canudos, lá naquele local, naquela região, tinha o Morro das Favelas, Morro da Favela, e que foi um morro importante para a vitória, né, do exército sobre os moradores de Canudos ali, sobre os grupos, né, em revolta lá em Canudos. Então, esse Morro da Favela lá em Canudos, ele serviu como referência para denominação, né, do Morro da Providência, que foi um morro ocupado com as moradias destinadas aos soldados que lutaram lá em Canudos e que, ao voltarem para o Rio de Janeiro, né, no final do século XIX, começo do século XX, foram alojados provisoriamente no Morro da Providência, né, e que também era conhecido como Morro da Favela, em referência ao Morro da Favela, lá em Canudos. E então, a partir daí, né,
palavra favela, que naquela época era escrita com dois L's, ela passou a se referir a esse conjunto de moradias no morro, né, que construídas de maneira precária, muitas vezes com madeira, né, sem provisões de serviços, equipamentos, condições básicas de urbanidade, de habitabilidade. Então, essa é uma primeira referência que a Alicia do Prado Valadares menciona nesse texto, na história do significado da palavra favela. Claro que tem um outro significado da palavra que se refere à vegetação, né, que também, né, tem ligação com a fava, com essa designação da palavra favela. Mas ela vai se deter mais nos significados sociais, políticos e culturais da palavra favela. E então, ela, a partir daí, ela vai mostrar nesse pequeno texto como que a palavra favela ela vai adquirindo uma conotação negativa relacionada a essa população de moradores desse aglomerado de casas precárias no morro e que passa a ser associado com situações de marginalidade, situações de promiscuidade, de criminalidade, situações de vícios, né, situações de falta de urbanidade, né, de falta de situações civilizadas, né, que acabam sendo conotações negativas que aderem aos moradores, que geralmente são moradores de baixa renda, da classe trabalhadora, muitos membros da população negra. Então, essa é a primeira significação, né, que a Lícia do Prado Valadares vai destacar nessa história dos significados da palavra favela. Alicia Valadares continua mencionando o outro significado associado à palavra favela, que advém do processo de demolição e remoção de cortiços, né, nas áreas centrais do Rio de Janeiro, por conta da construção das avenidas nessas áreas centrais, e fez com que muitos moradores desses cortiços fossem buscar local de moradia no Morro da Providência, no Morro da Favela. E como essas demolições e remoções de cortiços estavam associadas ao combate às epidemias de varíola, febre amarela, na época, no começo do século XX, então a noção da favela também passou a ser ligada a situações de falta de higiene, situações epidêmicas, né, de problemas relacionados à saúde coletiva. Então, esse segundo significado na história da palavra favela vai ser destacado pela Alicia do Prado Valadares, que continua depois mencionando a ligação da palavra favela, do significado da palavra favela, com uma discussão sobre a urbanização capitalista, na qual a favela e os moradores da favela passa a ser visto como parte da lógica da urbanização capitalista, como sendo o local de moradores da classe trabalhadora explorada por essa expansão do capitalismo industrial brasileiro, periférico, né, e também da expansão da urbanização capitalista periférica aqui no nosso país. Nesse terceiro significado da palavra favela associado a ideia de que a favela é parte da lógica da urbanização capitalista que Alicia do Prado Valadares apresenta, ela vai mencionar, inclusive, o trabalho da Janice Perlman, que questionou a ideia de marginalidade das favelas e dos moradores das favelas como sendo uma marginalidade que separa e retira esses moradores e esses territórios, esses lugares, da lógica capitalista como um todo. Então, a Janice Perlman, lá no Rio de Janeiro, e o Lúcio Kovarik, aqui em São Paulo também, eles vão mostrar que, na verdade, isso que era chamado como marginalidade não estava fora
do processo de expansão capitalista periférico dependente e também da urbanização capitalista periférica dependente. Muito pelo contrário, essa era a parte explorada, empobrecida dessa mesma lógica. Então, depois desses três significados da palavra favela, a Lícia do Prado Valadares vai destacar o significado mais recente, que foi sendo colocado e construído pelos próprios moradores das favelas, no qual se afirma a potencialidade das favelas, a potencialidade organizativa, a potencialidade política, a potencialidade cultural, a potencialidade humana, a potencialidade em vários aspectos da vida social. Então, essa ideia da favela, não só como falta, como fragilidade, como déficits, vai mudar e isso vai ser substituído por uma ideia de favela como força, como atividade, como vitalidade, como dinâmica, né? Que, de uma certa maneira, vai ser um pouco capturada por uma lógica neoliberal voltada para o empreendedorismo, né? Para a ideia de a favela venceu hoje, mas que, a despeito disso, né, de fato, os movimentos hoje de afirmação da favela como potencialidade, né, como força e não como fragilidade, é algo real, é algo que se associa muito também ao movimento de afirmação política das periferias, né? É, então, esse quarto significado da palavra favela vai se conectar diretamente no texto da Lícia do Prado Valadares com a noção de comunidade. Então, a palavra favela, ela vem sempre fortemente ligada à noção de comunidade, que também transmite essa noção de coesão, de vinculação, de força coletiva, né? De dinâmica e atuação coletiva na luta por melhores condições de vida, por soluções, né? Por criações de formas de vida, de criações culturais e tudo mais. Então, nesse último significado, nesse quarto significado da palavra favela e associada à palavra comunidade, é que a gente vê, né, a ressonância disso na decisão do IBGE de substituir aglomerados subnormais por favelas e comunidades urbanas. Eu acredito que essa decisão do IBGE seja uma decisão que pretende transmitir, né, para a sociedade uma representação desses territórios populares contidos nesses setores censitários, não só como algo que está abaixo da normalidade ou fora da normalidade, algo que está fora da norma, fora da regra, que é a conotação presente ali na expressão aglomerados subnormais, né, que se refere muito à situação de irregularidade fundiária nas ocupações das moradias, né? Então, essa decisão ela passa a afirmar a ideia de favela e comunidade como força, como algo que destaca não só as precariedades, as condições de dificuldade no modo de vida urbano, habitacional, nas características ali, né, de problemas que a gente ainda vê existindo nesses territórios, nessas áreas de favelas, mas que traz também uma força política, uma força cultural, uma força existencial, e afirma também um orgulho, afirma ali a condição, né, de potência mesmo dos moradores, principalmente dos moradores negros dessas favelas. Então, eu vejo essa história, né, da mudança das denominações, das classificações dos setores censitários de aglomerado subnormal para comunidades e favelas, né, como sendo algo que coincide com a história do significado das palavras para se referir esses territórios, né, a história do significado da palavra favela e comunidade.